Gente, olha, vamos então para a nossa aula um de como fazer um currículo de qualidade. Nós, brasileiros, a gente tem uma mania muito grande. Quando a gente compra um eletrodoméstico, um produto, a gente não lê, a gente não gosta de ficar lendo o manual. A gente já gosta de ir direto lá, já enfiar na tomada, tentar fazer funcionar, mas isso é um erro muito grave, não é? A gente precisa aprender a ler o manual. Quando nós vamos fazer currículo, as pessoas às vezes não têm muita paciência, não. Elas querem ir para o final. Ou às vezes nos mandam uma mensagem e quer que a gente desenvolve todo o currículo quando a gente não tem nada de informação a respeito da pessoa. Então é muito importante você entender que é preciso ser feito com tranquilidade e muito bem feito, né? Isso é ser profissional. Muito bem. Então vamos lá. O currículo, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, quem inventou currículo foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci inventou o currículo, você imagina que é há 500 anos atrás. É muito importante a gente sempre entender que uma ferramenta que existe há 500 anos atrás, ela precisa ser bem trabalhada e atualizada, não é? Se você não atualiza a ferramenta, talvez o jeito de você fazer não dá certo. Então, quando a gente entende que um currículo é uma ferramenta de emprego tão antiga e ao mesmo tempo tão atual, e as pessoas às vezes acabam fazendo arte na hora de fazer currículo. Até porque as pessoas têm mania de copiar dos outros, têm mania de copiar da internet. Na verdade, a principal mania é querer improvisar e fazer bem rapidinho, né? Só que o mercado não está dando essa oportunidade. Você vai notar que se o seu currículo for ruim, não vão te chamar nem para entrevista. Não vão te chamar. Pode acreditar. Não vão te chamar nem para entrevista. Então, é uma decisão que você tem que tomar. Se você quer alguma coisa de qualidade ou se você quiser continuar sofrendo aí, passando apertado e pegando só o que sobra para você. E eu tenho certeza que não. Eu sei que você está aqui porque você quer fazer isso ser legal para você. Então vamos lá. Outra coisa é entender que currículo ele tem um objetivo. Quando a gente estuda comportamento de pessoas, a gente estuda uma palavra chamada marketing, nós estudamos uma palavra chamada propaganda e nós temos uma outra palavra chamada publicidade. E quando a gente aprende sobre isso, a gente aprende sobre o comportamento das pessoas, a gente vai entender como é que as pessoas realmente funcionam. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e você vai notar que aqui tem uma lógica. Publicidade. O que é a publicidade? Publicidade é uma ferramenta do marketing que tem de objetivo criar vontade nas pessoas, criar desejo nas pessoas. Muito bem. Se existe a publicidade e ela é uma ferramenta para criar desejo nas pessoas, né? É quando você vai no shopping, por exemplo, você não quer comprar nada, mas quando você chega lá, as coisas são colocadas de um jeito que você acha que aquilo foi feito para você e você começa a querer aquilo. Isso é publicidade. Então você imagina que um currículo hoje, na atual circunstância mundial, a competitividade, você concorda que as pessoas precisam ter um desejo de te conhecer ao ler o seu currículo. Portanto, currículo não é uma ferramenta apenas de propaganda. É uma ferramenta que nós podemos utilizar de propaganda, isto é, propagar que a gente existe, espalhar que a gente está precisando de trabalho, a gente pode fazer isso, mas o currículo tem uma segunda fundamentação técnica que é publicidade. Quando você entrega um currículo e alguém pega aquilo para ler, ele tem que sentir vontade de conversar com você, conhecer você, fazer uma entrevista com você. Então, a gente precisa entender, número um, objetivo de um currículo. Um currículo tem como objetivo propaganda, isto é, você pode pulverizar ele para onde você quiser, principalmente nessa era digital, porque nós também precisamos entender que essa era digital, as redes sociais, isso aqui é fundamental, certo?
E um segundo passo, entender que ele tem como regra, nos dias de hoje, fazer publicidade. Isto é, criar um desejo nas pessoas que você é bom, que você merece, que você precisa dessa oportunidade e a empresa precisa dar oportunidade para ela mesma ter você junto com ela. Certo? Muito bem. Ponto. Então a gente já entendeu de onde vem o currículo, a gente já entendeu o objetivo de um currículo, agora nós vamos começar como fazer esse currículo. E a primeira parte de fazer esse currículo é o que nós chamamos de cabeçalho, tá? Eu até separei aqui para a gente começar a fazer, eu vou colocar aqui para você, eu vou compartilhar com você aqui, tá? Que é o que você precisa aprender. Vou botar eu aqui pertinho de você, para você não se perder. Vamos ver se dá até para me aumentar aqui um pouquinho. Beleza, para não ficar muito pequenininho aqui. Então vamos lá. Você pode notar que aqui, quando a gente começa a fazer um currículo, aqui já começa um diferencial e uma fundamentação técnica, que é o quê? O seu nome, tá? As pessoas, normalmente, quando não sabem fazer currículo, a primeira coisa que eles fazem é isso aqui, ó. Coloca lá, Luiz Antônio Pereira de Souza Lima. Isso aqui é um nome fictício, isso aqui é um exemplo que nós estamos fazendo. Então, o que acontece? Aqui, quando você está vendo o seu nome aqui, a primeira coisa que tem que fazer é escolher, tá? Se você quer ser chamado de Luiz Antônio, né? Porque você vai ter que escolher o seu nome profissional, tá? Num currículo não existe esse negócio de um nome desse tamanho. Até porque ninguém vai te chamar por um nome desse tamanho. Aqui em cima, você precisa estar atento que aqui é o seu nome de guerra, seu nome de luta, né? Por exemplo, o meu nome. O meu nome original é Rodinei José Corrêa, tá? Mas o meu nome de guerra é Rodinei Corrêa, tá certo? Então é como você querer saber como é que chama o Gustavo Lima, você sabe? Você não sabe, se você pegar o nome dele, não tem nada a ver com Gustavo Lima. Zezé de Camargo, também não tem nada a ver com o nome, mas é o nome de guerra deles. No caso de cantor, artista, a gente fala que é nome artístico. E nós, profissionalmente, às vezes a pessoa te chama por um nome que tem poder, que é forte, que é do seu dia a dia. Então aqui, você vai querer, você vai ter que escolher aqui. Se você quer ler Luiz Antônio Pereira, se você quer, vamos imaginar, se você quer Luiz Antônio Lima, se você quer Luizinho, se você quer Antônio Lima, você vai escolher qual é o teu nome, qual é o nome que a tua família te chama, qual é o nome que você quer ser chamado. O que você tem que entender aqui, ó, que vai ter que ter no máximo isso aqui. Luiz Antônio Lima. Vai ter que escolher se quer Luiz Antônio Lima, se quer Luiz Antônio Souza, né? Se quer Luiz Lima, que o ideal era ter ainda assim, ó. Luiz Lima. Então, tipo, quando você. O ideal, profissionalmente falando, nome é para ter duas palavras. Né? É que os nossos pais, quando vão colocar o nome da gente, principalmente antigamente, meu cara detonava com a gente, botar um nome que muito complicado, muito difícil para as pessoas gravarem. E hoje em dia, isso tem que ser muito importante, tá? Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é escolher o teu nome. Se você quer usar numerologia, fazer a somatória aí do seu nome para ver qual que é o teu número forte, qual que é o número forte, como é que é um nome bacana, você pode fazer o que você quiser. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ter nome com poder. E o seu nome, você tem que tirar o quê? Tirar aquele monte de sobrenome que não serve para nada. Profissionalmente, eles não servem para nada. Eles servem só para cadastro de CPF, coisa do gênero. Mas profissionalmente, tá aqui, ó. É como se fosse, como se nós fôssemos chamar de Luiz Lima, é o nome do profissional, tá? Chama aí o Luiz Lima. Porque Luiz tem bastante, mas Luiz Lima tem poucos. Então você já começa o quê? E nome é um decreto teu no universo.
tá? Então, se você pôr lá só Luiz, nem o universo te reconhece. Mas Luiz Lima, o universo vai te reconhecer. Luiz Souza, aí você escolhe o que você quer. Você está me entendendo? O que a gente precisa aqui é pôr um nome profissional. Essa parte de cima aqui é o que nós chamamos de cabeçalho. Cabeçalho, que é onde tem o seu nome, e aí vem a parte de baixo que vem os seus dados, tá? Lembre-se vocês que o nosso último episódio vai ser sobre o layout do currículo. Por enquanto, nós não estamos falando de layout, se é para colocar para a esquerda ou para a direita, isso aqui nós vamos ver depois. O que nós temos que entender agora é os conteúdos que precisa constar no seu currículo, e isso que é fundamental. Aí, beleza. Uma vez a gente colocando o nome lá em cima com 2 palavras, o ideal aqui, ó, é 2 palavras. Se você quer ser chamado, se você é mulher, homem, não tem nenhum problema. 2 palavras, o nome e o sobrenome é o máximo que é para ter aqui em cima. Aí a gente vem aqui nos dados, ó. Aqui nos dados, sim, você vai pôr o nome completo. Aqui você vai poder ver, ó, Luiz Antônio Pereira de Souza Lima, 25 anos, Rua João de Barro, número 37, Jardim das Palmeiras, Atibaia, São Paulo. Também essa aqui coloquei só para simplificar, para você entender que nos seus dados, aqui nos seus dados, você precisa colocar o seu nome completo, tá? O seu nome completo. Aqui você vai pôr pequenininho aqui, ó, Luiz Antônio Pereira de Souza Lima, 25 anos, o endereço onde ele mora, Jardim das Palmeiras, Atibaia, o telefone, tem gente que tem um telefone e o WhatsApp separado, então eu coloquei aqui, mas se você tiver um telefone e o WhatsApp tudo junto, você só põe lá, fone/WhatsApp, categoria, e você vai pôr aqui ainda um e-mail, vai colocar aqui um e-mail, tá? Vou botar aqui, e depois a gente, o seu e-mail, porque é muito importante você ter o seu e-mail para que a pessoa possa fazer contato com você, tá certo? Então, aqui em cima, você, no cabeçalho, o que que a gente vai colocar? Se você quiser colocar aqui, ó, 25 anos, se você quer colocar que você é casado, solteiro, vamos botar aqui casado, solteiro, divorciado, você pode colocar com tranquilidade, não tem nenhum problema. Tá certo? Mas aqui é o lugar dos seus dados profissionais. Sempre você coloca na sua cabeça que quando a pessoa olhar Luiz Lima, ele já vai se identificar com o seu nome. Nome tem muito poder. Vocês não têm ideia do poder que existe no nosso nome, tá? No meu, no seu, de todo mundo. Isso que é muito importante a gente estabelecer isso aqui. Então, aí nós estamos fazendo o cabeçalho, né? Então, o cabeçalho é, lá em cima, grande, já vem o seu nome, e depois embaixo, os seus dados pessoais, tá? Uma outra coisa, jamais coloca documento aqui no seu cadastro, nem no currículo. Em currículo não vai CPF, não vai RG, até porque nos dias de hoje, quanto menos número de documento você colocar em papel, que fica voando para lá e para cá, é muito melhor, tá? Então, aqui só vai os dados essenciais para o empregador te identificar. Tudo bem? Show de bola? Então tá. Então vocês entenderam que facinho que é essa nossa primeira parte, que são os dados e o nosso nome profissional. Show de bola? O que eu vou te aconselhar? Pega um caderno, tá? Porque isso também é uma coisa muito importante. E você vai colocar aqui por quê? Porque depois que você faz o seu currículo, mesmo que for à mão, e você precisa levar para alguém digitar, mesmo que você leve numa lan house para poder a pessoa digitar, ela já vai digitar o que você quer que ela faça. E não aquele currículo ridículo que as pessoas cobram R$ 5, R$ 10 para te entregar aquela porcaria que vai te detonar. Ah, Rodinho, mas você está sendo grosseiro. Não, não estou sendo. Estou sendo muito claro. Aquele currículo que é igual de todo mundo é suicídio puro. Aquilo não te ajuda para nada.
Show? Então começa a colocar no seu caderno e se você tiver alguma dúvida, me chama no privado e já vai me perguntando que eu vou te ajudando em tudo. Gente, então é isso aí, tá? Então, esse primeiro momento, você vai fazer isso aqui e eu já estou preparando a aula 2 para você, que vai ser espetacular, que é sobre a sua apresentação.